meus irmãos. É sempre assim, né? Começa com um número pequeno, o pessoal vai chegando, vai se organizando, vai se acomodando, e eu não posso ser deselegante com vocês que chegaram cedo, tá? Senão vou beneficiar o infrator. O pessoal chega às 4, eu esperar por eles, vocês chegaram antes. Vamos orar? Senhor eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, controla todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Estamos diante do Senhor pela graça e misericórdia de Jesus Cristo que nos resgatou. Nós andávamos nas trevas, estávamos mortos em nossos pecados, e Jesus nos deu vida, nos tirou do charco, nos colocou sobre a rocha. Portanto, somos gratos ao Senhor pelo seu amor por nós. Colocamos a nossa mente e o nosso conhecimento aos seus pés, porque nós nada somos e nada temos a dar um para os outros, a não ser que venha pelo seu Santo Espírito. Dirige-nos. E eu peço em nome de Jesus que ponha anjos para trazer as pessoas, os irmãos que estão vindo, que não enfrentem nenhuma dificuldade, e nós possamos crescer espiritualmente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estamos caminhando para a reta final, tá? Temos mais 2 aulas só. Em termos de aula, teremos uma, acho que é dia 19, se eu não me engano. E a outra é dia 2 de setembro, mas aí vai ser uma grande repescagem, tá? Fazer um apanhado de tudo aquilo que foi dito. Vou falar agora para vocês, e para os que chegarem eu falo daqui a pouco. Para o dia 2, eu gostaria que vocês trouxessem fotos. Não precisa ser muitas não, mas fotos. E quanto mais velhas as fotos, melhor. E que sejam fotos que tenham alguma coisa para contar para vocês. Tá? Tragam fotos. Eu vou repassar esse aviso daqui a pouco para o pessoal. Muito bem. Hoje nós iremos falar sobre cura interior, propriamente dito, diretamente cura interior. Vamos sair daquela fase de libertação, porque nós não estamos aqui para falar sobre demônios, a não ser para mostrar algumas coisas, mas o nosso foco não são demônios, como não é para Deus, não é também para a nossa vida, mas cura interior, que é o que mexe conosco, né? É a mola. Nós iremos falar hoje sobre imagem, a imagem própria, sua imagem, a sua identificação, aquilo como você se sente, aquilo como você se vê. Abra aí sua Bíblia, por favor, Lucas 12, de 6 a 7. Eu vou ler numa versão que o Herésio me deu. Eu acho que me deu, né, Herésio? Se não deu, passou a dar agora. A mensagem, hein? A mensagem, Lucas 12. Aí depois um de vocês vai ler na versão de vocês, a versão tradicional. A mensagem tem uma outra linguagem. Quê? Pode ser que você... Não, eu estou na mensagem. A mensagem é uma outra versão. A mensagem. É. Livre. Lucas 12, de 6 a 7. Todo mundo achou? Vai ser um dos textos base para o que nós iremos falar essa tarde. Eu vou ler nessa versão a mensagem, e depois vocês leem que o Jonathan já colocar. Diz assim na versão a mensagem. Isso no meio, porque eu não gosto de pegar versículos isolados,
Eu vou pegar no meio de uma conversa de Jesus, tá? Diz assim, Jesus perguntando: quanto valem 2 ou 3 passarinhos? Não é muita coisa, mas Deus cuida de cada um deles. Pois saibam que Ele dá muito mais atenção a vocês, cuidando nos mínimos detalhes, a ponto de contar os fios do cabelo da cabeça de cada um. Por isso, não fiquem preocupados com essas ameaças. Vocês valem muito mais que 1 milhão de passarinhos. Ali diz o quê? Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Entretanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não temam, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Vocês conhecem alguém que tenha pardal em casa, na gaiola, no viveiro? Não, ninguém cria pardal. Mas sabem que tem a ave pardal, né? Os pardais, lá no condomínio que eu moro, quando começa a primavera, eles começam a andar rasantes lá, e de manhã fica o bem-te-vi cantando, e eles também cantando, voando, e dando aquela revoada lá no condomínio. Eles fazem um barulho tremendo. Mas são pássaros que não têm valor comercial. Você não vai numa feira preocupado em comprar pardal. Nem tem pardal para vender. Mas Jesus disse que eles são alimentados por Deus. E aí diz, se Deus cuida dos pardais, que não tem valor comercial nenhum, como não vai cuidar de vocês? Como? Ok? Então, iremos falar hoje sobre essa questão da imagem. Autoimagem, baseado no texto lá. O que é a autoimagem? A autoimagem é a percepção subjetiva, não muito clara, sobre si mesma. A própria palavra autoimagem não te dá uma definição exata, completa do que ela seja. Ela é subjetiva, mas fala alguma coisa a respeito. Também do corpo, a autoimagem do corpo, funcionamento mental, atitudes sociais e ajustes em diferentes aspectos da vida. Isso é autoimagem, isso é você, isso sou eu, isso é a humanidade. E a autoimagem, ela pode ser com aspectos positivos e aspectos negativos. Se tem o positivo, tem também o negativo. No mundo físico e no mundo espiritual, essas duas correntes, elas existem. São paralelas. Uma das questões que o meu professor de teologia sistemática teve que debruçar algumas aulas para explicar aos alunos, que aluno de teologia, eles não são normais. E dependendo do quadro de professores que você tem, e as matérias, a didática de cada professor, aí os caras ficam mais malucos ainda. E deixa, às vezes, o professor, no que a gente chama de saia justa. E aí pegaram um texto em que Deus disse, o texto diz que Deus fez o mal. Ih, rapaz, isso deu uma confusão que você não consegue imaginar. Eu lembro que foram 2 aulas em que o pastor teve que debruçar para explicar a respeito disso. E não faça essa pergunta para mim, porque eu tenho que dar aula aqui, tá? Não pergunte isso agora. Bom, a imagem, o que é a imagem corporal? A imagem corporal é a forma como a pessoa percebe o seu corpo. Veja, nós estamos falando de alma, coisas de alma, mas o objeto direto é o corpo, porque é ele que expressa o que a alma sente. Segundo os psicólogos,
A imagem corporal é a percepção cognitiva. O que é cognitivo? É um processo de adquirir ou assimilar conhecimento. Então, traduzindo, a imagem corporal é um processo em que você assimila conhecimento a respeito do seu corpo, consciente ou inconsciente. Isso que a pessoa tem do seu corpo, esse conhecimento, que é desenvolvido ao longo do seu crescimento. À medida que você vai crescendo, vai tendo contato com a sociedade, os padrões de moral da família, aquilo que você aprende na escola, blá, blá. À medida que isso vai acontecendo, que é um processo, você vai dando forma, ideia sobre o seu corpo. Não estou falando de personalidade, falando de corpo. Ok? Por exemplo, uma pessoa satisfeita com a sua imagem, a imagem que ela possui, era uma pessoa com a estima lá em cima. Óbvio. Não é? E a mesma coisa, uma pessoa que é insatisfeita, a imagem corporal dela é de negativa. Você nunca viu uma pessoa carrancuda, fechada. Você pergunta para ela, o que é que você tem? Nada, não tenho nada. Eu ganhei na loteria, estou milionário, não tenho nada. É assim? Claro que não. O cara vai mostrar até os dentes que ele não tem, para dizer que está feliz, que tá, não é verdade? Então, essa é a questão da imagem. Pessoa que tem imagem, uma boa imagem, a sua autoestima. E a imagem pessoal, ela pode revelar muito mais o que você tem dentro de você do que você imagina. Por exemplo, aí entra uma coisa que em psicologia é feito com muita frequência e me ajudou muito no processo de transformação, que é o espelho. O espelho é uma arma que os psicólogos usam e ensinam, e você pode fazer isso nas ministrações que você, que é líder de célula, que é professor de BD, será o ministério que você dirige, e você se defronta com pessoas que estão assim, o espelho é uma coisa impressionante. Você consegue conversar no espelho, só você consegue ouvir aquilo que ele está dizendo, sem censura. Coisa que seu melhor amigo não consegue, ou melhor amiga não consegue dizer para você, porque vai te deixar chateado, o espelho diz. E quando você fica nu, sem roupa, na frente do espelho, você começa a olhar o seu corpo, aí é que a viagem começa, né? Aí é que vai a viagem. Você passa a ter uma ideia de como as pessoas te veem e se você se importa com aquilo ou não. A aceitação do seu corpo, como você se apresenta. Não é? Então, o espelho, ele é uma ferramenta para o tratamento da nossa alma muito, mas muito importante. Se você tiver a oportunidade de, no seu momento de relax, conversar com o espelho, com você mesmo, né? Você vai descobrir muita coisa dentro de você. Aí você vai ver se você gosta de você. Porque o espelho te mostra, né? Claro. Ele te mostra. Te mostra as gordurinhas, as rugas, te mostra a calvície, te mostra o pé de galinha, te mostra o corpo flácido, te mostra uma porção de coisa, mostra o que você é. O que você não consegue ver, o espelho te mostra. É a verdade, é você estar diante da verdade, da sua verdade. Você. E aí, quando você está diante do espelho nessa situação, a tua mente começa a projetar coisas que dá a impressão de que é o espelho que está falando com você. Você não escuta, claro, mas você começa a conversar com o espelho, é coisa de doido. Você começa a conversar com o espelho. Aí você gosta de você? Você gosta, por exemplo, do seu nome? Você gosta da cor da sua pele? Você gosta do tipo dos seus cabelos? Você gosta de você? Você, se vendo no espelho, você é capaz de dizer, brincadeira não, hein? Brincadeira não. Estou apaixonado por você. Poxa, se eu pudesse, casaria contigo. O quê?
Eu casaria com você. Brincadeira não. Estou apaixonado por você. Faz isso do espelho que só você, tá? Então, quem tem a estima, quem vê o seu corpo tem uma visão do seu corpo, uma pessoa que está bem satisfeita com o seu corpo, ela fura vários quadros, avança vários furos, independente de como se a veja. O importante aí não é o que o outro acha de você, é o que você acha de você. Vou passar um vídeo agora de uma pessoa, um herói nacional, como tantos outros que nós temos no Brasil e no mundo, que o corpo dele, olhando para ele, não é nada daquilo. Mas olha como ele gosta do corpo dele. Daniel Dias, nosso tricampeão de natação. Solta a imagem do homem aí. Nós somos diferentes, sim. Isso é importante a gente entender, mas somos iguais em realização, capacitação, em acreditar nos nossos sonhos. Então isso é muito importante, inclusive as pessoas com deficiência entender. Sim, somos todos capazes, iguais e diferentes ao mesmo tempo. Daniel Dias é o nadador paralímpico com mais medalhas da história. Ele já conquistou 25 medalhas para o Brasil e está em sua 4ª Paralimpíada. Ou seja, o número de medalhas ainda pode aumentar. Você ser um atleta já é difícil. Ser um atleta paralímpico se torna ainda mais difícil se a gente pensar, né? Tem muitas coisas que você tem que lidar, inclusive com o preconceito. Essa é a grande dificuldade, mas que ao mesmo tempo eu vejo uma ferramenta incrível para que a gente possa mostrar o valor do ser humano. Nadadores paralímpicos são categorizados de acordo com o grau de deficiência. Mas o sistema é marcado por controvérsias. Para que o atleta paralímpico ele possa competir, a gente precisa de uma classificação, a gente sabe disso, mas se você me perguntar como que você explica a classificação funcional hoje, eu não conseguiria te explicar. A classificação vai de 1 a 10, sendo que 1 é o maior grau de deficiência. Daniel, que nasceu com malformação nos braços e pernas, está na categoria 5. Em 2016 eu tinha 7 recordes mundiais, mas infelizmente hoje eu não tenho nenhum recorde mundial mais, porque foram quebrados por outros atletas que eram de uma classe acima, né? Eu sou S5, eles eram S6 e hoje eles são S5, então eles têm menos deficiência, vamos dizer dessa maneira, e eles acabaram batendo minhas marcas, quebrando meus recordes, mesmo eu continuando evoluindo, né? O mundo está evoluindo, tecnologias estão evoluindo, e a classificação não pode usar tudo isso. Por que não? Daniel anunciou que vai se aposentar depois dos Jogos de Tóquio. Vai ser muito especial, né? Por ser minha última Paralimpíada, vai ser um momento incrível para mim. O Daniel que passa uma mensagem de sorria, pode ser que chore bastante lá, mas é um choro de fato uma dedicação que eu tive isso, uma vida que eu tive dedicada à natação. E eu entendi que o meu ciclo enquanto nadador vai se encerrar em Tóquio e para mim vai ser muito especial. Fantástico. Eu acho fantástico. O atleta paralímpico eu acho fantástico. Fantástico. A superação. O corpo dele não demonstra isso. Mas ele está feliz com o corpo dele, se superou. Porque o importante para ele é o que ele sabe e entende que ele seja, o que ele é. Mesmo que as pessoas possam entender e ver que há uma limitação grave. O cara ser tricampeão, cara. Tantas medalhas, nos maiores atletas onde quebraram o recorde mundial no Brasil. Com uma mão e a outra mão mirrada, sem uma perna. E tem outros que não têm os braços, nem têm as pernas, e eles, para
para a plataforma, a pessoa tira ele da cadeira de rodas, bota lá, e aí entra na piscina, prende uma espécie, um tecido, sabe o quê? Prende na boca, antes de largar, e quando dá o tiro, ele, os caras parecem Cara, tudo para dar um tiro na cabeça, tudo para usar drogas, tudo para ficar no sinal pedindo dinheiro e outras coisas. Mas ele olhou no espelho, eles olharam no espelho e viram que eles têm um potencial, porque nós não somos isso aqui, nós somos aqui. E ele aceitou. É subjetivo, por que é subjetivo? Porque você não tem como definir, como tu vai encontrar uma força, entender e dizer onde Daniel tirou a força para isso. Às vezes nem ele mesmo consegue entender isso. Um cirurgião plástico, olha como agora um paralelo, uma coisa um pouco diferente do Daniel. Bota a imagem de Daniel, deixa a imagem de Daniel na cabeça e pensa agora no que o doutor Maxwell Maltz, ele diz, um cirurgião famoso, um dos mais famosos do mundo, no seu livro New Face, New Future, ele diz, rosto novo, futuro novo, ele escreveu o seguinte: realizei muitas cirurgias plásticas facial, o que fazia minhas pacientes iniciarem uma nova resistência ou existência. Entretanto, que quando uma pessoa modifica seu rosto, ocorre nela transformação de personalidade. No entanto, continua o Dr. Maxwell, muitas dessas pacientes, mesmo após a mudança operada pela plástica facial, não demonstravam satisfação com essa transformação. Apesar de terem feito com sucesso a cirurgia facial, que as havia deixado mais aceitáveis e mais belas, continuavam a agir e pensar como se ainda fosse o patinho feio. Ou seja, tinham um rosto novo, mas continuavam com a mesma personalidade de antes. E mais, quando se olhavam no espelho, ficavam irritadas, achando que estavam com a mesma aparência. Diante disso, apesar de seus amigos e familiares quase não as reconhecerem após a cirurgia, suas fotos de antes e depois revelavam grandes diferenças, mas mesmo assim, elas insistiam em dizer que seu nariz estava a mesma coisa. É o outro lado da coisa, né? A pessoa vai, faz a cirurgia, muda, mas se o seu interior, se ela não se aceitar, se ela não gostar de si mesma, mesmo que tenha sido passada uma cirurgia facial, plástica, com os maiores cirurgiões do mundo, para ela falta alguma coisa. Porque ela não se aceitou. Ao passo que Daniel se aceitou e outros se aceitaram. Há uma música que nós cantamos na igreja que é: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. É isso. Nós estamos numa sociedade em que não é agora, sempre foi assim, e agora está uma escala muito maior, de pessoas que estão insatisfeitas consigo, não só com o seu corpo, mas elas não aceitam o que o corpo mostra que elas são. Há uma insatisfação.
quem trabalha com ministérios percebe e encontra isso. Profissionais, professoras, vê isso. Outras pessoas que trabalham com o público, vê isso. Recepcionistas, veem isso. A quantidade de pessoas que passam no balcão, é isso. Desde você pedir, a recepcionista pedir um documento para entregar um crachá e aquilo virar uma guerra mundial, até pessoas que não se importam, enfim, porque o ser humano ele está numa pressão de satisfação, de respostas, de compromissos muito grande. Isso em todos os setores. As crianças estão apresentando isso. O índice de tratamento psicológico infantil vocês é enorme, vocês não imaginam, é enorme. Eu tenho esse dado lá no meu computador. É enorme. E profissionais de psicologia estão se aperfeiçoando na área infantil. Impressionante. Isso sem falar nas coisas que estão atreladas a isso, como uma multidão de coisas, como alimento e tal. Falar em alimento, olhando para você. Comecei a conversar com a mozinha a respeito dos insetos, Bel. Dos insetos. E ela, não acredito. É? Você não acredita? Estava com ela no Carrefour. Vem cá, chegue. Fui lá na gôndola, peguei um daqueles biscoitos lá. Mas não tinha cochinilha, não tinha cochinilha, tinha outro nome. Não é amônia, não, outro nome lá. Que eu vi. Tem outro nome lá. Aí eu, aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? Inseto. Carmim. Exatamente, carmim. Aqui, ó, carmim. É inseto. Uma quantidade de insetos que são liberados para alimento pelos órgãos de saúde e que dão cor, especialmente cor e sabor, a determinados biscoitos de uma marca famosíssima. Mas a letra era 0,0, não sei o que, é bem pequenininha, para ler. Tudo isso vai influindo, vai fazendo parte, e entra no humor, entra nas células, entra no desenvolvimento biológico, enfim, vão criando novas doenças, novos comportamentos, mais a pressão de fora, mais. Aí o ser humano é o que ele é. Nós vivemos dias de pessoas que têm problemas que aparentemente, para você que tem um pouco mais de maturidade, tolo, bobo, insignificante. Mas para a pessoa, aquilo é uma muralha. Então, cada personalidade possui um rosto. Cada comportamento tem uma identidade. Tem um ser humano, tem uma pessoa. Tá? Eu contei o caso para vocês, não sei se contei aqui, eu contei num grupo, um dos meus chefes, ele era porque já morreu, era general do Exército, e eu trabalhava nos Correios, e os Correios, na época da ditadura, era administrado pelo Exército. Então, os altos cargos lá nos Correios eram do pessoal do Exército. E o meu gerente, ele era general. Aí, quando eu fui fazer entrevista com ele, eu usava sempre a camisa um botão aberto aqui. Quando eu sentei no gabinete dele, ele olhou para mim, fecha a camisa. Caramba. Fechei a camisa. Apesar de ter passado nos testes, na admissão, aquela entrevista com o homem. Aí eu fechei a camisa. E ele era durão, injusto. Ele não falava, você nunca ouvia rindo. Quando ele chegava na garagem, no subsolo, ele descia do carro, passava por você, nem existia. Um dia, teve uma festa de fim de ano lá, por todas as famílias, e a esposa dele foi. E ela ficou conversando com um grupo de colegas, e um desses colegas atirados, tem cara que não consegue segurar a língua, né? E falou para ela que o seu marido, como é que ele, o seu marido é assim, contou ela. Como? Eu não acredito que ele seja assim.
Porque em casa, esse homem é diferente. Ele brinca com os filhos, imita a voz do cachorrinho, rola no chão. Um homem totalmente diferente. Mas aqui ele é o cão chupando manga. Ou seja, ele não mandava em casa, não tinha autoridade em casa, descarregava pela sua posição, seu treinamento disciplinar militar, claro, descarregava isso nos subalternos, para se autoafirmar. E essa autoafirmação, ela não vem somente no comando. A autoafirmação vem de várias maneiras. Mas eu peguei esse exemplo para mostrar a vocês que a pessoa, ela vive numa pressão, num momento tão alto de pressão, que ela extravasa, joga para cima de outras pessoas e de outras situações, aquilo que ela não é, ou aquilo que ela quer mostrar uma mensagem, ela tem um rosto, ela tem uma cara. Vê para mim, Romanos 12, 3, Jonatas, eu vou ler na versão a mensagem que meu amigo me deu, meu irmão me deu, abençoa a vida dele, porque esse irmão é uma bênção. Romanos 12, 3, né, Herésio? 12:3. Herésio é um apelido, 12:3, Romanos, é um apelido carinhoso, sabe? E de código, nós dois a gente sabe. O Herésio e a herética. Diz assim, Romanos 12:3. Romanos 12:3. Ao escrever para vocês, sinto profunda gratidão por tudo que Deus me deu, especialmente pela responsabilidade que tenho por vocês. Vivendo assim, como cada um de vocês, não por pura graça, é importante que não tenham um conceito errado de vocês mesmos, sabendo que tem alguma bondade para apresentar a Deus. Não. É Deus que concede tudo a vocês. O único modo de nos entendermos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós, não pelo que somos e fazemos por Ele. A versão internacional diz o quê? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pensem de si mesmos além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um de vocês, a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Não pense sobre vocês além do que você é. Faça uma análise, veja, olhe-se no espelho, veja quem você é, mesmo que isso não agrade a você. Eu não estou falando só da aparência, a forma do corpo, mas a sua personalidade, aquilo que o teu corpo mostra que você é. Não pense além, nem a quem. Faça uma autoanálise, porque você é visto assim na sociedade, onde você estiver, na igreja, onde você estiver. Não tem aquela história de que tem crente que é crente na igreja e em casa ele é o... Não tem esse negócio? Então, em qualquer ambiente que você conviva, as pessoas vão ver você, vão identificar você. Cara, lá vem aquele chato. Cara. Enquanto você nem está olhando para o outro, mas já está com a imagem dele aqui, porque o rosto dele representa a chatice que ele é. Aguento, você fala pelos cotovelos. As pessoas te identificam pelo que você demonstra ser. Ou então, não, pode, a Sara, não, deixa, a Sara não se... Não, pode, a Sara aceita qualquer coisa, não. Pela maneira pacata, calma que a pessoa possa ser, também recebe esse título. A nossa personalidade tem uma cara. Nós vemos o outro pelo que se apresenta. Não importa se isso é verdadeiro ou não. Você é identificado, as pessoas conhecem você pelo aquilo que você faz. Romanos 8, 31 a 35, eu vou ler na minha versão aqui.
Deus se preocupa com isso, sabe? Ele se preocupa com a nossa imagem, aquilo que nós achamos que nós somos, ou de positivo ou de negativo. A soberba, a vaidade, a pessoa que é calma, ou displicente, ou sei lá. Deus se preocupa com o que você é, o que você acha que você é. Você não está solto nesse ambiente, nesse mundo espiritual, porque até quando você, estou generalizando, claro, até quando você é um falso crente, as pessoas sabem. Elas sabem, elas percebem. E Deus se preocupa com isso, porque Deus, ele criou, aí é raciocínio do Onésimo, tá? Ele criou um biotipo do servo dele. Quando nós nos apresentamos ao Senhor, ou apresentamos à sociedade, ao mundo, ao sistema, como servos de Deus, ele já tem de nós um modelo que tem que se encaixar com o que ele sempre imaginou. Mesmo que você seja aquele crente chato. Lembra aquela história da pessoa que teve um hospital, e ele foi, aqui no Rio, foi proibida a visita de crente. O crente não podia entrar. Podia entrar, e aí depois foi revelado por quê. Porque tinha aqueles crentes chatos que chegavam no leito, em nome de Jesus, você está curado, você tem que aceitar, tem que crer que você está curado, olha meu irmão. E na enfermaria, outras pessoas doentaram. E aí teve um que, nessa empolgação, passou a mão no copo da pessoa, tinha um copo lá na mesinha, passou aí, pá, bebeu o copo. Era laxante, que a pessoa ia no dia seguinte para fazer cirurgia. Isso deu uma confusão. Mesmo que você seja assim, esse crente assim, as pessoas sabem, a tal ponto que o diretor proibiu a entrada só que ele generalizou a entrada dos crentes. A nossa personalidade tem uma cara. E repito, Deus se preocupa com isso. Deus sempre se preocupou com isso. Há vários casos na Bíblia de Deus se preocupando com isso. Romanos 8, 31 a 35 diz assim, na minha versão: se algum momento nos cansamos de esperar, o Espírito de Deus está do nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora por nós, em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Conhece nossa condição de gravidez e nos mantém na presença de Deus. Assim, podemos ter certeza de que cada um detalhe em sua vida o amor de Deus, que é transformado por algo muito bom. Deus sempre soube o que estava fazendo. Ele decidiu desde o princípio moldar a vida daqueles que o amam pelos mesmos padrões de vida do Filho, pois o Filho é o primeiro da fila na humanidade que ele restaurou. Nele vemos a vida humana em sua forma original. Depois de decidir como seus filhos deveriam ser, Deus continuou convidando as pessoas, chamando-as pelo nome. Em seguida, ele as firmou numa sólida base nele mesmo. Após ter feito tudo isso, ele permanece com essas pessoas até o fim, concluindo gloriosamente o que havia de ser iniciado. Então, o que acham? Deus está do nosso lado, assumiu nossa condição e se expôs ao pior quando enviou o seu Filho. Estou lendo certo? 8:31, Romanos 8:31, até o 35. Bem diferente, bem diferente.
Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com ele? Quem ousaria ao menos apontar um dedo? Aquele que morreu por nós e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus, nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós e o amor de Deus por nós? Não há como. Nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo o pior pecado listado nas Escrituras. Eles nos matam a sangue frio, porque odeiam a ti. Somos vítimas fáceis, eles nos pegam um a um. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou no futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada pode nos intimidar entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Deus se preocupando com a nossa imagem, se preocupando com o nosso rosto emocional, tomando como exemplo o rosto emocional da personalidade. Parece que esse rosto emocional é o segredo da transformação, não é? Se esse rosto continuar todo marcado e desfigurado, feio e de baixa qualidade, então a pessoa continuará a agir de modo como ele, feio, baixa qualidade, mesmo que sua aparência exterior se modifique. Mas se o rosto da personalidade puder ser reconstruído, se as velhas cicatrizes emocionais puderem ser removidas, a pessoa se transformará. Jesus disse isso, não é? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, você que é líder, minha irmã, você que é líder do ministério, aqui na igreja, no seu ambiente que você convive, o trabalho, enfim, você se depara com pessoas das mais difíceis situações. Pessoas que estão acabrunhadas, doentes emocionalmente, crentes que estão na igreja, no convívio com os irmãos, mas é como um pássaro que voa com uma asa só e não desenvolve, porque ele tem muitas amarras emocionais. A aparência dele, ele não está satisfeito consigo mesmo. Ele não se suporta. E aí o Espírito de Deus não trabalha na pessoa na medida necessária, porque o Espírito de Deus usa a pessoa como ela é, ou melhor, da maneira que o Espírito quer que ela seja. Por isso que a mensagem do Evangelho é a mensagem de transformação. Sem a transformação não há Evangelho. E a mensagem do Evangelho é nascer de novo, é se transformar, é nova criatura, é a maneira diferente de pensar, a mente. A alma, ela demonstra aquilo que nós sentimos, e o que nós sentimos vai como imagem para o exterior. É impressionante a forma como a imagem que temos de nós influencia nossas ações. É impressionante como a nossa forma influencia as nossas ações e as nossas atitudes, principalmente com relação a outras pessoas. São pessoas que, às vezes, você tem como chatas, pessoas intragáveis, e depois que você convive com essa pessoa, aí você fala, cara, sabe que eu tenho outra imagem de você? Eu tenho outra imagem de você, eu achava você assim, mas estou vendo que
Não é, só conviver contigo eu percebo que você não é. Ela escondia. Tem pessoas que precisam de uma barreira. Elas são tão frágeis e elas não gostam da fragilidade porque não sabem dominar a fragilidade, controlar a sua fragilidade, que elas criam barreiras, se tornam chatas, intragáveis, contanto que você fique lá. Porque na realidade o que ela quer é colo, ela quer peito. Mas ela não sabe administrar isso. Não vamos discutir aqui as razões, mas ela não sabe administrar isso. Então, ela é chata, intragável, ranzinza. Você fica lá, você não entra, porque se você descobrir assim, você entrar, aí desmorona. Conheço N pessoas assim. E eu trato delas assim. Tem uns que conseguiram mudar, outras não. E aí eu vou na dela. Quando extrapola, eu dou um gelo, aquele chá de banco, sabe? Gelo. Não ligo, não falo, não dou bom dia, não troco mensagem no grupo, dou um gelo. Aí depois a pessoa vê, eu não sei, que você não responde aquilo que eu falo. O que está acontecendo com você? Comigo. Não está acontecendo nada, está acontecendo com ela que não mudou. Aí depois volta boa. Daqui a pouco ela, outra cacetada, aí eu recuo. E vou assim. Outras não. Outras se abriram, porque precisamos de peito, de um abraço, de falar o que está no interior, de falar, contar. A instrução é Pedro que diz, não é? Confessai vossas culpas uns aos outros, para quê? Sareis. Não é para que os seus pecados sejam perdoados, porque nós não temos condição de perdoar o pecado de ninguém, os pecados de ninguém, mas para que? Sareis. Por que que nós oramos? Por que que nós falamos com Deus? Deus não é onisciente, não sabe tudo o que acontece. Por que que a gente tem que orar, falar com Ele? Porque Ele quer que a gente abra, tire de dentro. Não uma expressão que a gente usa normalmente, mas é sincero. Me assustou, cara. Estou falando de coisa da alma. Na verdade... Que fosse Deus falando. É isso, velho. Faz assim, ó. Aí fala. E pega leve. Desculpa, é o quê? Batista o quê? Isso. Resolve. Mas há necessidade, dependendo da tua personalidade, dependendo do teu problema, é preciso que você compartilhe para entender o que Deus te falou ou o que Deus não te falou. Deus é Deus, Ele usa. A tua oração pode não fluir naquele teu momento particular com Deus, ela pode não fluir. Se achar que não fluiu. E aí, não sei lá quanto tempo depois, Deus pega uma pessoa, você fala com aquela pessoa, Deus usa aquela pessoa, te dá toda, caramba, aí vem tudo, porque Deus é Deus. Mas o ser humano, Deus, olha só, Deus sempre usou o ser humano para resolver os problemas do ser humano. Sempre. Começou com Adão. O ser humano resolver os problemas do ser humano. Porque quem conhece o ser humano é um outro ser humano. Nós é que negociamos, nós é que temos uma série de recursos e atalhos para tentar encurtar um caminho que você tem que traçar, tem que trilhar aquele caminho, não é pelo atalho, tem que trilhar aquele, mas é complicado, então vou pelo atalho. Então, nós é que fazemos isso. Entende? Mas a nossa oração ao Senhor
ela pode ser respondida diretamente, Deus pode usar outra pessoa para responder. O fato é que há uma necessidade de nós falarmos, contarmos, entende? Infelizmente, numa sociedade, você não pode fazer isso com, assim, né? Porque o que tem de crente fofoqueiro, meu irmão, crente fofoqueiro até na oração. Senhor, você conhece a vida do Gerson, Senhor. Tu sabe o quanto esse homem, Senhor. E aí começa a contar. Conta tudo. Deus não está perguntando nada aqui. Mas o cara na oração, no ciclo, sei lá o quê, ele conta tudo da vida do cara. Ou daquela irmã. Infelizmente, nós devemos tomar cuidado, não é? Para chamar, a Bíblia orienta, chama um ancião, não olhe para mim não, é um ancião, ou seja, uma pessoa com mais, o quê, rapaz? Então, é uma pessoa com mais experiência na sua comunidade, chama essa pessoa, converse com ela, mostre a ela, não é? Isso no conceito de que as pessoas, em tese, as pessoas mais idosas têm mais experiências para aquele assunto. Eu vou contar para vocês rapidamente dois casos. Vou usar um nome fictício, vou dar o nome dela de Maria, e a outra Beth. Maria era uma negra bonita, jovem, magra, o manequim que as mulheres gostam, 42, estudante da área social, universitária, mas ela não gostava de algumas coisas no seu corpo. Quando ela se olhava no espelho, não gostava de algumas coisas. Ela achava seus cabelos feios e qualquer tipo de penteado que ela quisesse usar, na concepção dela não caía bem. Por mais que ela caprichasse, nunca ficava satisfeita. Usava vários pentes, apetrechos que as mulheres gostam de usar, e nada lhe satisfazia. Levava Maria a usar sempre o mesmo penteado. Uma moça dócil, crente. Convivemos com ela nesse problema de imagem uns 4 meses. Como se não bastasse, Maria também não gostava da cor da sua pele. Por ser negra, achava-se desvalorizada. E quando tinha que apresentar um trabalho na faculdade, esse trabalho tinha que ser o melhor da turma. Trabalho que nunca tinha sido feito antes. Procurava vestir-se de maneira discreta e com roupas, com poucos coloridos, usava sempre roupas mais cores simples, diretas, não é? Isso era um fato, porque uma boa das vezes que ela vinha ao gabinete, ela vinha com a mesma tonalidade de roupa e às vezes com a mesma roupa. Mesmo assim, quando as pessoas diziam que ela era uma mulher bonita, e era, deve ser ainda, acho que não morreu não, e era, ela não acreditava. Achava que as pessoas que diziam isso queriam apenas agradá-la e não estavam dizendo a verdade. E ela dizia: você não me acha assim, você não acha isso de mim. E ela sentia-se frustrada e magoada. E por mais que os amigos achassem o contrário, mas a barreira entre ela e essa pessoa aumentava. E ela dizia assim, uma coisa que ela dizia constantemente. Até anotei aqui. Sei bem como sou, olho-me no espelho, não precisa inventar essas coisas. E ela falava assim como uma força de expressão, sabe? Para você acreditar de que era aquilo mesmo, que era uma verdade para ela e tinha que ser uma verdade para você. Era sempre assim.
a imagem que Maria tinha de si mesma impedia de ser grata a Deus pelo dom da vida, pela beleza que ela possuía. Impedia de ver a realidade. Ela criou uma casca que somente ela via como verdade, quando não era. Tudo porque ela não gostava da cor e dos cabelos. E dos pais. Eu mostrei para ela que o problema muito grande estava em ela não gostar dos pais. Porque foi gerada por eles, aquela coisa feia foi gerada por eles. Então ela também não aceitava os pais. E passamos muito tempo, eu e a mozinho, cuidando de Maria. E teve um momento que o Espírito de Deus me levou a dar a mozinho disse que foi uma sacudida. Como se, aí eu lembro disso, quando Jesus falou com Marta, né? A irmã de Lázaro, quando ele falava que ele era a ressurreição e a vida, ele é a ressurreição e a vida, aí falou, crês tu nisso? Eu tenho a impressão, eu acho que na minha cabeça não funcionou assim, só ele falando. Ele deve ter pego, você crê nisso? Aí eu falei para ela assim, olha só, falei com a cara fechada, olha só, tem essas 3 coisas você não pode mudar. Você é negra, tem o cabelo ruim e tem os pais que você tem. Você não consegue mudar isso. Ou você vive com isso, ou você não convive com isso. E você é uma serva de Deus. Ela ficou assim. Como te disse, esse pastor é doido. Mas foi essa expressão que o Espírito de Deus usou para dar uma acordada e ela vê que tinha um futuro, tem, né? Não sei se ela está na área social, um futuro brilhante profissionalmente. E como serva de Deus. Não era a maneira como ela achava, e eu não posso falar para vocês agora o motivo principal, mas não era a maneira como ela achava que aquilo era o real. Aquilo foi imposto. E com isso, ela estava se afastando de Deus. Hoje é uma serva do Senhor atuante. Ela trabalha na causa, no reino. Perdi o contato com ela já por um certo tempo. Mas a outra informação que eu tive dela é que Maria estava retomando a sua posição, aceitando como ela é. O espelho agora não mostrava uma outra Maria, mostrava a Maria que ela é, como Daniel. Então, a nossa imagem própria se baseia em todo um sistema e ideias e sentimentos acerca de nós mesmos, que vamos recolhendo e reunindo, juntando as coisinhas da vida, né? Temos todo um sistema de conceitos emocionais, conceitos de emoções a respeito de nós mesmos. Deixa eu avançar aqui. Provérbios 23, 7, ele se encaixa muito bem nisso. Muito bem nessa questão do teste do espelho. Diz assim, porque como imaginou o seu coração, mente. Assim como imaginou a sua mente, assim você é. Come e bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Mente. Ou seja, você imagina uma coisa e você sabe que você não é aquela coisa, mas você vive aquela coisa. Salomão, na sua sabedoria, já ensinava que nós devemos nos aceitar como nós somos. Isso tem implicações no nosso relacionamento e implicações com Deus. O modo como nós olhamos para nós mesmos, aquilo que sentimos a nosso respeito, bem como
no fundo do coração, vai determinar o que nós somos e como nós seremos, o que vemos e sentimos, e vai definir o curso do nosso relacionamento com outras pessoas e com Deus. E com Deus. Um dos grandes problemas que o rei Saul teve foi esse. Também, né? Jogaram ele numa fogueira. Pediram um rei conforme as outras nações. Mas esse era um dos problemas que ele tinha. Então, tem 3 componentes básicos para a nossa própria imagem, uma imagem sadia. A sensação de que é amado dá à pessoa simplesmente o fato de nós nos sentirmos queridos, aceitos, amados, apreciados e cuidados. Acredito que essa sensação se inicia antes mesmo de nós nascermos. Quando nós decidimos, eu e o Mozinho, decidimos ter um filho, que o João, aquela voz que parecia vindo além, nós projetamos, calculamos, escolhemos o nome dele bem antes dela engravidar. Fizemos projetos para ele quando ela começou a engravidar. Nós já o amávamos antes dele nascer. E ele recebia toda essa energia por meio do cordão preso à mãe, no útero da mãe. Essa autoestima, essa imagem positiva, ela pode começar antes da criança nascer. Entende? Antes da criança nascer. De amar, eu quero você, você é fulano, você é fulana. E nós tínhamos 2 nomes, porque nós queríamos saber o sexo, né? Então, nós tínhamos 2 nomes. Vem antes da criança nascer. Isso é muito importante, essa aceitação. Então, o primeiro sentimento é a aceitação. A sensação, a aceitação de que você é amado. O fato de nós escolhermos filhos, escolhermos seus nomes, de projetarmos o seu futuro, isso é muito importante. Muito importante. O elo que é criado entre os pais e a criança. E eu estou lendo um livro, Porque Nós Dormimos, e o médico quebrou uma coisa que eu fui educado, acho que vocês também, de que a gente põe a mão na barriga da mulher e sente a criança mexendo. Ele diz que a criança mexe não porque você colocou a mão, mas porque ela está dormindo. Há uma necessidade dela no ventre de dormir, de se espichar, mudar de posição. E colocar a mão e mexer, diz que é uma simples coincidência, não é porque colocou a mão. Eu falei, bom, não. Mas está dizendo que é. Segunda coisa, primeira coisa, aceitação. Segunda, senso do valor próprio. O valor próprio, a consciência e a crença no seu interior. Você afirmar, eu tenho valor, eu valho, eu tenho alguma coisa para oferecer, eu tenho alguma coisa para oferecer aos outros, eu sou capaz, a sua aceitação, você se aceitar. Já contei para vocês, vou repetir porque algumas pessoas não sabem. Eu tinha um trauma, porque eu tenho um timer para aprender as coisas, e eu ficava na sala de aula, para a professora falar, não sei o que, especialmente matemática, que X, não sei o que, com número invisível, não sei o que. Nada é isso. Como é que é esse negócio de X, negócio de M, não sei o que, mano? Não é número ali, né? E a aula rolando e eu imaginando como é que era isso. E aí ela perguntava, alguém não entendeu? Eu não tinha entendido nada, mas eu não levantava as mãos, porque todo mundo tinha entendido e ia levantar minha mão. E aí eu ficava voando lá, não entendia nada daquilo lá. Aí minha mãe me colocou lá em Recife, a gente chama de banca, que é a explicadora, né?
Só que era na casa da minha tia. E lá tinha uma mesa enorme, uma mesa grande, assim, cheia de crianças. E rolava o papo lá da aula. E aí minha prima, Marisa, Deus te abençoe, Marisa. Marisa eu falava assim, entenderam? Aí eu, não. Ali eu podia dizer, não entendi. Ela, aí tornava a explicar. Entendeu agora? Eu falei, não. Ela falava, você é burro. Minha prima falava, você é burro. Eu não entendia e assumi que eu era burro. Aí, toda vez ela, você é burro. Aí teve um dia que ela extrapolou, meu irmão. Teve um dia que ela disse, você é burraldo. Olha. Burraldo. Ah, minha irmã. Burro, sim. Agora, burraldo é um negócio muito estranho, irmão. Falar burro, estou acostumado. Agora, burraldo. Subi na mesa, meu irmão. Saí chutando o livro, caiu o livro na cara de não sei de quem, saí chutando de ponta a ponta, quase que me internam. Eu não podia ouvir esse negócio, você é burro. Me transformava. Eu era goleiro, jogava com o pessoal da rua, e um dia eu saí, olha que coisa de doido, rapaz. Olha como é que é a imagem que você cria de você. Eu saí errado numa bola, aí o cara cabeceou, fez o gol. O meu zagueiro, cara que jogava comigo ali, meu companheiro de zaga, virou-se para mim e falou, mas você é muito burro. Entrei no cacete com ele. Um jogador brigando com um jogador do mesmo time. E aí, quando tinha prova, era um sacrifício para mim. As mãos suavam, tremiam. Fazer concurso, não sei o que, não era comigo, não. Porque eu era burro, ou melhor, burraldo. A minha imagem, quando eu me olhava no espelho, se fosse o caso de me olhar no espelho, eu ia ver um burro. E eu tinha um apelido na família, porque eu sou orelhudo, a orelha aqui, ó, sou orelhudo. Eu aceito agora esse negócio de ser orelhudo, porque no Nordeste dizem que orelhudo demora a morrer. E meu avô morreu com quase 100 anos, então, bem-vindo à minha orelha, orelhudo. Mas aí, as minhas primas me chamavam, sabe de quê? Orelha de lebre. Ah, meu irmão. Vamos lá juntando, burral e orelha de lebre, era cacete, eu saía em cima delas. Era a imagem que eu tinha de mim, era assim que eu me via. E era assim que acontecia na igreja. Como líder dos jovens, tendo que pregar, eu lutava muito para dizer, não, cara, eu não quero pregar, porque eu não me sentia capaz, competente, capaz de fazer, de desempenhar, entende? Eu fazia as funções comuns, as mais simples possíveis na igreja, porque não exigia, não demonstrava inteligência, sabedoria, qualidade, poder. Eu estava castrado. A minha imagem era essa. Eu não tinha a imagem de aceitação, não tinha imagem de valor próprio, muito menos de competência. Eu sou capaz de fazer esse trabalho, eu dou conta desse trabalho, pode deixar comigo que é comigo mesmo. E quantas pessoas, quantos homens transferem isso para a esposa? Quantas esposas transferem a área dela para o marido? E para um filho mais velho? Quantos esses papéis são trocados? N casos. Eu trabalho com gabinete, gente. Tem N casos de irmãos e irmãs que, homens principalmente, que a função, a tarefa dele, o peso de decisão é dele, ele transfere para a esposa. Não consegue fazer nada, não toma decisões. Eu não estou dizendo que a pessoa não combine, não estou falando isso. Estou dizendo que, minha querida, sei lá o que, como chama, né? A esposa, eu queria fazer isso assim, eu posso.
Quando depende, né? Não estou falando de não combinar, de não discutir a ideia, de não pedir aconselhamento, não estou falando disso, não. De parceria, não estou falando disso. Estou falando daquele que transfere a sua responsabilidade até em casa, que os filhos fazem alguma coisa e a mãe fala, vai lá, resolve, não. Ele fala, não, resolve você resolve isso aí, não, resolve isso aí. A função é dele, não é dela. Ele transfere isso. A imagem que ele tem dele é outra. Ele tem outra imagem. E desenvolve isso. E isso tem influência na sociedade onde ele convive. Fatores que formam a imagem própria, quais são? Existem 4 fatores. 4 fatores. Nesse mundo exterior e no mundo interior. No mundo exterior, a nossa experiência de vida, no mundo exterior, compreende toda a nossa experiência de vida até o presente momento. Nossa experiência com o mundo nos diz como fomos tratados, como fomos instruídos e como nos relacionamos com as pessoas nos primeiros anos de vida. O mundo exterior, ele mostra isso, né? A forma como nós fomos tratados. As pessoas falam assim, mal educado, não tem muita educação, não? Ih, cara chato. Mostra isso. A pessoa, ela apresenta o mundo exterior, ele mostra isso. Você está vivendo num ambiente diferente do teu, você tem que compartilhar, você tem que conviver com aquilo. Então ele mostra, o mundo exterior mostra a maneira como nós fomos instruídos, como nós fomos tratados. E basicamente ela reflete nos nossos pais, familiares, e a mensagem que eles nos comunicam a respeito de nós mesmos, com a nossa expressão facial, seu tom de voz, gestos, palavras e ações. O pessoal que é da minha idade, lembra que quando nós éramos crianças e nós feríamos um determinado padrão, a mãe ou o pai só olhava, né? Só olhava, não dizia nada. E nós aprendemos com isso. E dependendo de onde você está vivendo, a importância desse olhar de censura, de repreensão dos pais, dependendo da pessoa, da criança, ele leva aquilo para o resto da vida, a ponto de não encarar as pessoas, não discutir no sentido de trocar ideias, de confrontar, de debater, de mostrar a razão, porque a gente já sabia o que ia acontecer. Não era assim, né, Lelésio? A mamãe era assim, fazia isso com a gente. Minha mãe falava assim, vamos sair, tá? Éramos 3. Vamos sair, tá? Não me peça nada que eu não tenho dinheiro. Não me peça nada e vamos para a casa de dona fulana. Se ela oferecer, não aceite. Não se meta na conversa de adulto. Senão, quando chegar em casa, a gente conversa. Não era assim? E aí, quando você, dependendo da criança, aquilo tem um peso na criança, ela não sabe lidar com a autoridade. Ou ela afrouxa, ou ela se rebela. Não sabe conviver com isso. Não sabe respeitar a autoridade. Às vezes o tom de voz é um tom de voz tão incisivo que a criança, ela se acovarda, ela se encolhe quando alguém, só porque tem a voz mais forte, mais alta, vai se dirigir a ela, ela acha que passa um filme na cabeça da criança. E o resultado, na educação tem muito tempo para cá, nós não sabemos, os pais não sabem dizer não aos filhos. E o não é necessário, é corretivo. Nós não sabemos dizer não e sabemos dar concessões, fazer concessões para substituir uma autoridade ou substituir a nossa presença, uma vez que a gente trabalha e passa 2 horas ou mais no trânsito para chegar em casa, chega em casa doido para jantar ou sei lá o quê,
E aí vem lá a dona fulana com aquele relatório daquela criança, que ela também não estava em casa, mas a avó, sei lá quem passou para ela. E aí, tá bom, tá, a gente vai ver isso depois. Aí começa a fazer concessões. Resultado de uma educação que tivemos lá atrás, nós, lá atrás. Lá atrás. Não foi feita uma avaliação, nem podia ser, né? Porque como é que você vai, numa cidade, numa sociedade, você colocar essas coisas que nós estamos colocando aqui para individualmente? Não tem como. Um bebê, ele tem pouca noção do eu, pouca noção. Mas à medida que ele vai crescendo, vai aos poucos aprendendo a fazer distinção entre aspectos da vida e obter imagem dela mesma. Coloca aí, Jonas, faz favor. Aí pode ser na versão que está aí. 1 Coríntios 13, de 9 a 12. O apóstolo Paulo disse isso há milhares de séculos atrás. Passava aos irmãos lá da igreja de Corinto. A Bíblia relata isso, faz esse registro a respeito do mundo exterior, aquilo que nós somos, aquilo que prende as pessoas. Colocou lá? Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Então ele mostra aí uma distância, uma separação, né? Quando eu estive em Corinto, eu vi o que Paulo quer dizer, vimos como num espelho. Essa tradução aí está muito moderna, mas diz que vimos como que por um latão embaçado, que era realmente o que acontecia. Tinha um latão, lembra esses espelhos que vocês mulheres usam? Tem um cabo, né? Aí tem aquele espelho aqui assim. Então, era aquilo, só que não era espelho, era latão polido. Você via o seu reflexo, mas não via com clareza. Ele disse, agora, hoje nós vemos assim, embaçado, mas um dia veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Vai. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior deles é o amor. Tem mais? Não. Ele fala mais na frente, eu esqueci de anotar corretamente. Ele fala mais na frente. De 9 a 12, né? De 9 a 12. 1 Coríntios 13, de 9 a 12. Foi? Não, 9 a 12. Isso. Pois o nosso... 9. 13, 9. 13, 9. Pois o nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Vai. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como no espelho. Há um processo, há uma fase. O mundo exterior, à medida que você vai se aprofundando, vai convivendo, vai crescendo, você vai mudando de fase. Paulo diz, quando eu era menino, pensava como menino, cara. As coisas tinham... O meu filho mais velho, Jonathan, do segundo casamento, do primeiro casamento, falou assim, meu pai, para onde foi o dia de ontem? E agora? Para onde foi o dia de ontem? Para eles, tem uma outra visão, uma outra dimensão, porque é como menino, e agia como menino. Nós tínhamos que chamar a atenção para aquilo que está fazendo, não é assim, ou cuidado com isso, olha, essa cadeira vai rodar, você não sobe aí. Mas não tem o senso do perigo das coisas assim, e nem de valor das coisas. Você pega a minha neta Maria, que vai fazer 1 ano agora em setembro, dá para ela uma nota de R$50.
sabe o que quer. Porque ainda não entrou no processo de conhecimento. Nós não podemos parar, como servos de Deus, a nossa mente, a nossa imagem, como menino. Como meninos. Há uma fase de meninos. Depois você passa a ser adulto e não pensa mais como menino. Age como adulto, assume as responsabilidades. A tua visão é outra. Teu comportamento muda em função, porque há todo um processo. O mundo exterior, ele faz isso. O apóstolo Paulo chama atenção para isso. E uma das características da criança é que ela sabe e entende as coisas parcialmente. Ela entende as coisas parcialmente. Como o apóstolo Paulo disse, agora nós vemos de uma maneira embaçada, incompleta. E aí entra também a questão de doutrina, né? Entra a questão de doutrina. Você ser um crente ainda na fase inicial e já querer dominar as coisas na cátedra, com conhecimento e tal. Não, tem uma fase, tem um processo. Alcançar conhecimento pleno das coisas, numa compreensão de realidade, face a face, é o aspecto do desenvolvimento. As imagens e sentimentos que temos a respeito de nós mesmos procedem em grande parte da imagem e sentimentos que vemos refletidos em nossos familiares. De 1 a 10, 9,9 dos nossos problemas, eles surgiram em casa, na família. Vem de lá. Se você fizer um retrospecto na sua vida, eu não sei que imagem você tem de você, eu não sei como você faz. Se você já foi num parque de diversões que tem aquela casa dos espelhos? Já foi? Nunca foi, não? Aí tu entra lá, aí eu tô magrinho. Aí você vira cá, tô gordão. Aí tu vai para outra cabeça desse tamanho. Aí vai estar deformada. Né? É a sala dos espelhos. É engraçado. Às vezes eu pagava 2 fichas para ir lá, me divertindo com aqueles espelhos. A família é assim. A família tem vários espelhos retorcidos que vão criando imagens de você mesmo ali. Imagens. Além da coisa genética, né? Deixando a genética de lado. Não é comum a gente falar assim, puxa, cara, você fala igualzinho ao teu avô. Cara, parece que estou vendo teu avô falar. Igualzinho. Não tem isso? De comparar a gente com uma pessoa, né? A nossa formação, ela vem de casa. E olha a responsabilidade que nós temos como pais. É enorme. Nós não podemos deixar, eu aconselho vocês, a não deixar passar nenhuma oportunidade de correção. Ensine as pessoas que vocês ministram a não deixar passar oportunidades de correção. A Alice mudou-se. A Alice está morando fora do condomínio. E aí ontem ela foi lá em casa. Um não aguenta a saudade do outro, né? Aí ela foi lá em casa. Foi lá em casa, aí já chega querendo mudar canal de televisão, a avó já não vê mais não sei o quê. Conclusão. Eu falei, vou lá para o quarto, que no quarto eu vejo meu canal. Fui lá pro quarto. Depois ela chegou lá no quarto. E aí o que aconteceu? O avô não estava mais vendo, porque ela pegou o controle. Tá bom. Não foi muita questão. O mais importante para mim naquele momento era ela estar ali. E ela começou a ver, ela falou, vou, mas aqui. Trocou o canal. Tá, no Netflix. E eu tenho muito cuidado com o Netflix para criança. Eu tenho cuidado comigo para ver Netflix, imagina criança. E ela, botou lá. Aí começou a aparecer um negócio. Falei, essa é a história. Falei, tem magia, tá vendo magia? Magia cria em você uma ideia
real do que não é real. Ah, mas não tem nada a ver. Tem a ver sim. Vamos lá, está rolando. Tá. Aí daqui a pouco aparece um demônio em forma de dragão, aí ele chega, tá. Aí ele começa a destruir o quê? Uma igreja. Então, na catedral, tá, começou a derrubar os bancos. Tinha a bancada assim de órgão de tubo. Aí eu falei, pam, derrubou os órgãos de tubo. Aí, olha o que você está vendo, ó. Olha o que você está vendo. O que, vô? O que é que eu estou vendo? Estou vendo um dragão. Dragão, para começar, dragão não existe. Para começar. Segundo, ele está destruindo uma igreja. Você acha que um dragão destruindo uma igreja, isso é coisa de dragão? Um dragão, se existir um animal, aí vai destruir logo que a igreja, onde a gente adora a Deus. Ah, vô, não tem nada a ver. Tem a ver sim, lá. Olha a cor dele, olha a cor dele. Aí você também vê tudo. Tudo. Então a senhora me faz o favor, a senhora aperta aí outro canal, outro filme para a senhora ver, mas não vê esse daí. Ah, vô, mas eu gosto tanto, isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, senhora. Assim, nós vamos passando, deixando de corrigir e vamos criando conceitos nas crianças de que aquilo, até involuntário, às vezes você está desligado, às vezes você vê também e não percebe. Quantas vezes a Mozinho está vendo com desenho, com vídeo com ela, que não vê mais desenho, né? Não vê mais desenho, vê vídeo. Vendo vídeo, e aí eu falo, Mozinho, está dormindo? Aí, está rolando aí. Mora. Acontece, passa. Está tão habituado que passa, você não percebe. Porque às vezes as mensagens são sutis. Por outro lado, eu tive a preocupação de não ser chato. Entende? De não ser chato. De não achar que o avô é um pastor chato. E aí você tem que ter toda uma didática, tem que ter toda uma habilidade para mostrar à criança o perigo daquelas coisas. Porque o mundo exterior, ele faz isso e vai criando nas famílias uma série de situações que vai refletir não só em você, mas lá na frente. Eu falei, mas por que ela? Já meio zangada. Por que você está falando isso? Porque primeiro você está vendo. Você está vendo isso aí. Segundo, você acha mesmo que Deus fez esse dragão para fazer essas coisas? E há uma mensagem, eu comecei a explicar, tem uma mensagem por trás disso tudo, para você se habituar a ver monstros. Porque os demônios, eles têm uma aparência horrível. Como é que você sabe? Porque a Bíblia diz que ele pode se transformar numa coisa bonita. Então, você se acostumando a ver coisas feias, mesmo que seja bonecos, dragão, fada boa, não sei o quê, é para você se habituar lá na frente a seus filhos, a conviverem com isso. Eu não pude me aprofundar porque ia entrar em outras áreas que eu não ia entender. Mas somos o resultado disso. Até comer inseto. Não. Somos resultados disso. Bom, 4 minutos para o lanche. O espelho dentro de casa. Lembram-se da segunda pessoa que eu falei, que tinha a Maria e a Beth? Eu vou passar para o lanche, mas antes quero falar da Beth. A Beth, ela era uma pessoa que tinha espelhos que mostravam a ela coisas muito, muito cruéis. Muito cruéis. Porque quando nós nos miramos diante desses espelhos, nós vemos, às vezes, nos vemos altos, nos vemos esqueléticos, nos vemos com mãos compridas, né? Rosto distorcido. E os espelhos distorcidos, ou uma família distorcida,
uma família com ensinamentos e costumes distorcidos, criou em você isso. Então, é preciso que nós levemos para casa, para dentro de casa, esses espelhos, para nós vermos como é que a coisa funciona. E a Beth, o que é que acontecia com a Beth? A Beth era uma pessoa de muita influência, bem casada, era influente na igreja. A cidade eu posso dizer, não posso dizer o nome dela, mas a cidade pode dizer o nome da pessoa, vou chamar de Beth. Mas foi lá em Brasília. Brasília tem 3 tipos de vida. Uma no plano piloto, asa norte e asa sul. Ali está a elite. Eu era diretor de uma empresa que era na asa norte, então, perto da Granja do Torto, lá, do presidente. Então, ali está a elite. Você tem a parte menos abastada do que a elite, que agora não é mais cidade satélite, mas na época era. E as pessoas mais para lá, que antigamente tinha o nome de candangos, que era o apelido que as pessoas tinham em Brasília, mais para lá. Agora mudou muita coisa, mas você tem essas 3 categorias. Ela morava no plano piloto, na asa sul. Eu morava na norte e ela na sul. Então, ela era uma pessoa dinâmica, numa igreja dinâmica. O marido também dinâmico, um cara de boa aparência. Ela tinha uma apresentação no culto, nos cultos, de uma mulher independente, circulava bem entre as pessoas lá na igreja. Uma igreja muito grande. Foi onde eu conheci o pastor Osíris, meu filho conviveu com o filho do pastor Osíris, que está no Canadá. Uma igreja que tinha 2 cultos. Tinha um culto de 7 às 9, de 9 às 11 e assim por diante. Tudo começou com uma simples conversa que nós tivemos com ela, nesses bate-papos que a gente faz, e falando vários assuntos de qualquer natureza, quando nós começamos a falar sobre a admiração que tínhamos por ela, e como ela se comunicava com as pessoas, circulava. Em dado momento, ela me surpreendeu, quando ela começou a falar da infância e adolescência dela. Ela começou a falar sobre os temores, as inseguranças, sobre a capacidade de exercer determinadas tarefas, sentimento de inferioridade e o pavor que ela tinha do seu próprio nome. Pavor. Eu a conhecia como Beth, mas o nome dela não era Beth. Eu esperava qualquer coisa daquela irmã, menos isso, menos que ela, do que ela estava falando sobre ela mesma, a imagem que ela tinha dela mesma. E tudo começou porque se tratava do pai dela. O pai dela tinha negligenciado ela quando era criança e adolescente. E nessas horas o espelho fala mais alto, né? Quando um pai não dedica muito tempo aos filhos ou à filha, está transmitindo para essa criança uma grave mensagem. Ela contou que tudo começou com o seu nome. O pai colocou o nome dela de Josefina, era o nome da identidade dela. Josefina, uma baita do mulherão, uma boa aparência, se vestia bem, circulava bem. Tinha tudo menos a cara de Josefina. Nada contra Josefinas. Só... Ela não se identificava com o nome que o pai deu. Por isso que ela fazia questão de ser conhecida como Beth. Eu acho que até hoje, muita gente acha que ela é Beth. Quer dizer, Beth é o nome que eu dei aqui. Não mostrava a sua carteira de identidade para ninguém. Ela só mostrou a identidade dela para mim e para o Mozinho num momento de gabinete, que ela não aguentava mais aquilo. Sabe? E tinha momentos que ela se achava Beth, mas tinha momentos que ela sabia que não era Beth. Ela contou que o pai dela castigou ela severamente quando ela era adolescente, tinha 16 anos, por aí, porque ela chegou em casa fora do horário, 9 horas da noite. O pai colocou ela entre as pernas e com a tesoura começou a picotar os cabelos, que era a coisa que ela mais gostava nela, eram os cabelos.
começou a picotar os cabelos, fazer caminho de rato, sabe? Assim, cortando. E ela passou vários meses em casa com a cabeça enrolada, sem ver os amigos, perdeu o ano de escola, os parentes, ela tinha vergonha de se apresentar. E quando ela pedia ao pai para sair do castigo, porque os seus cabelos começavam a crescer, ele repetia várias vezes, eu anotei: você não merece que eu perca tempo com você, tenho coisas mais importantes para fazer. Olha a imagem que ela tinha dela. Ela sabia que seu pai a estava depreciando. Mesmo que o amor da mãe fosse um amor que ela acreditasse, ela não se sentia bem. E ele ainda comparava ela com outras irmãs. E a Beth, ela começava a mostrar um comportamento de Beth, quando ela sabia que não era Beth. Quando ela orava, falar com Deus, ela sabia que não era Beth que estava falando, era Josefina. E ela carregava essa dupla personalidade, né? Ou seja, ela tinha conhecimento do que um espelho de torcido cria. O espelho do desinteresse, da falta de afeição, de crítica, de comparação, em que ela sofria a sua própria imagem. Essas mágoas e traumas estavam prejudicando a personalidade dela. 30 anos depois do que aconteceu, paralisando seu potencial e sabotando o seu serviço a Deus. Vamos para o lanche daqui a pouquinho. Você está precisando de uma nova coleção de espelhos? Olha para você. Que espelhos você tem na sua família, ou tinha na sua família, que deu essa imagem que você acha que você tem? Está precisando trocar de espelhos? Ou prefere ficar com espelhos que você acha que é a sua imagem? Muitos adolescentes, muitos casais novos precisam saber que são criados, ou como estão sendo criados, como eles estão sendo criados como filhos de Deus. Identificar o espelho que eles têm na família. Sua família é o quê? Ela é independente? Sua família é simbiótica? Vocês brigam entre vocês, pau come entre vocês. Mas se chegar alguém de fora para se meter, e todo mundo se vira contra você. Você, mãe, já tomou conhecimento de que eu gosto dessa expressão lá do meu Nordeste, você já tem a certeza que você pariu o seu filho, que você pariu sua filha, ou ela ainda está no seu ventre? Precisa dos seus cuidados, não importa a idade que eles tenham. Porque se você pariu seu filho, pariu sua filha, você está preparando eles para o mundo, para as coisas, para o estudo, para a profissão, para enfrentar as coisas da vida, o que é para ser. Você está ali agarrado nele, ainda está no seu ventre. Está precisando trocar os espelhos? Ou esses espelhos, você está conformado com a sua imagem? Você é isso realmente que você se vê? Nossa infância é a época da vida em que Deus deseja construir em nós os cômodos, as salas, os ambientes do templo em que Ele irá viver enquanto nós formos adultos. Olha a responsabilidade dos pais.
Os pais têm esse privilégio e têm a responsabilidade de formar um projeto desse templo, que é a imagem própria da criança. Uma criança que se convence que ela vale muito pouco, ela dará muito pouco de tudo que ela diz, para tudo que ela faz. Se ela for programada para ser incompetente, ela vai se tornar incompetente. Se uma pessoa recebe esse tipo de programação, como a autoavaliação tão baixa, é muito difícil e, em certos casos, até impossível que ela se sinta amada por Deus, aceita por Ele e de valor para Ele, para o seu reino e o seu serviço. Coloca aí, João, para a gente lanchar. Romanos 5, 7 a 11. Muitas das nossas lutas, aparentemente espirituais, não se originam realmente no plano espiritual. Muitas, tem nada a ver do espiritual. Embora tenha toda a aparência de um castigo de Deus sobre uma consciência culpada, na verdade, elas procedem de horríveis e danosos conceitos emocionais que criamos em nós pela imagem própria negativa. Dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aí o apóstolo está mostrando a condição, a minha imagem como ser humano e a minha imagem espiritual. A imagem espiritual ela tem que sobrepor a minha imagem humana. Isso é convicção. Nós vamos lanchar. Na volta, eu quero só gastar um pouquinho de tempo sobre um outro assunto aqui de imagem, mas eu queria lanchar. Quando vocês trouxerem, alguns não estavam aqui, no próximo dia 19, eu acho, é a outra aula, eu quero que vocês tragam fotografias, tá? Fotografia que tenha significado alguma coisa para vocês. Na volta do lanche, eu quero 2 no máximo, testemunho de vocês sobre a sua primeira imagem.